AudioJungle. Saúde a todos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Aqui, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos mais uma vez para mais um estudo de lição de escola sabatina. Meu querido irmão, minha querida irmã, grandes internautas que por aqui estão, que o Espírito Santo do Senhor possa estar sobre vós e que esse trabalho que hoje vamos fazer aqui seja unicamente para a honra e glória de nosso Deus. Você, meu irmão, já te convido desde já a curtir esse vídeo, a compartilhar, a divulgar nas redes sociais, para que assim, meu irmão, a palavra do Senhor possa ser levada mais e mais adiante. Temos um trabalho a fazer e esse trabalho está em nossas mãos. Que Deus nos abençoe para que possamos ter esse desejo de levar a mensagem do Senhor mais e mais adiante. Amém? Neste momento eu quero te convidar a fazer uma oração, a qual estaremos aí em reverência, buscando a direção de nosso Deus. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, peço a Ti, Senhor, obrigado por todas as Tuas bênçãos e oportunidades que tem nos dado. E por mais uma vez, Senhor, estarmos aqui para juntos podermos meditar um pouco nas Tuas Sagradas Escrituras. Que esses ensinamentos da Escola Sabatina, mais uma vez, venham a ser de grande bênçãos para nós e que possamos mais e mais ter o desejo de estar fazendo a Tua santa vontade. Te peço, ó Pai, a Tua direção, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, a mais essa lição. Agora que já pedimos a direção do Senhor, vamos a mais uma lição que é de muita importância para nós. A lição que hoje iremos estudar é a lição do sábado 21 de novembro, que tem como título A Ciro-Fenícia e a Fé dos Santos. Fenícia significa palma. Opa, vamos falar mais uma vez aqui de mulher, de uma mulher que era de uma certa nação, que agora teve a oportunidade de estar frente a alguém muito especial, e ela demonstrou uma fé muito grande. E vamos ver como deve ser a fé dos santos, que seja desde já uma bênção para nós. Diz assim lá em Marcos, capítulo 7, 24 e 25. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a introdução diz: mas embora Jesus não respondesse à mulher, não perdeu a fé. Passando ele como se não a ouvisse, seguiu, continuando em suas súplicas. Aborrecidos com sua importunação, os discípulos pediram a Jesus que a despedisse. Viram que o mestre a tratava com indiferença, e daí julgaram que os preconceitos dos judeus contra os cananeus lhe agradavam. Aquele a quem a mulher dirigia seus rogos, porém era um compassivo Salvador, e em resposta ao pedido dos discípulos disse Jesus: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se bem que essa resposta parecesse em harmonia com o preconceito dos judeus, era uma tácita reprovação aos discípulos, o que vieram a compreender posteriormente, como a lembrar-lhe o que lhes dissera muitas vezes, que ele viera ao mundo para salvar todos quanto o aceitasse. Aqui, meus irmãos, a gente vai ver uma situação que Jesus teve que passar, né? Ele chegou aí à cidade, queria que ninguém ouvisse, mas essa mulher ouviu falar de Jesus. E quando ouviu falar de Jesus, ela achou a oportunidade que sempre quis. E ela, quando vê agora essa oportunidade, ela agarra. E ela faz o que deve ser feito. E clama o nome do Senhor para que o seu problema fosse sanado. Os discípulos ali até se ouviram como Jesus não atenderam de pronto, né? Como ela falou. Os discípulos achavam que essa rejeição estava de acordo ao preconceito que eles tinham com mulheres e pessoas de outra nação. Mas será que era bem assim?
Será que era isso que Jesus queria nesse momento? E Jesus ali ele diz uma coisa muito interessante. Que ele viera ao mundo para salvar todos quanto o aceitassem. Isso aí, irmãos, é uma bênção para mim e para você. Que Jesus está para salvar a todos, mas desde que todos aceitem a fazer o quê? A vontade de nosso Pai que está nos céus. Meus queridos irmãos, teremos muito a aprender nessa lição. Que essa lição seja uma bênção desde já, tá bom? O primeiro subtítulo dessa lição diz assim: o Evangelho aos gentios. Qual era a nacionalidade da mulher sírio-fenícia? O que nos disse Paulo acerca dos gentios e das mulheres? Para nos ajudar, meu querido irmão, com essa resposta, eu quero convidar aí o nosso pastor Samuel Maravilha para que colabore conosco nessa oportunidade. Pastor Samuel, seja bem-vindo mais uma vez a esse canal e é contigo essa oportunidade de nos esclarecer um pouco mais da palavra de Deus. Quero nesse momento agradecer ao nosso querido Deus pela oportunidade de poder ser participante e colaborar também nesta lição para ajudar os nossos queridos irmãos. Também agradecer ao nosso irmão Hilton, que está sob a sua responsabilidade também de desenvolver esse trabalho. E vamos, com o auxílio do nosso Senhor Jesus, trabalhar em cima dessa lição maravilhosa. Não só essa, mas todas as anteriores têm sido uma lição muito linda, especialmente trazendo as imagens das mulheres, quebrando esse preconceito que tinha no passado, de que as mulheres ela não tinham participação, não tinha vez na sociedade. Tá? E hoje nós vamos falar sobre a Sírio-Fenícia. Jesus usou agora uma comparação desta mulher cananeia com a fé dos santos. Tal foi essa fé desta mulher a ponto de Jesus comparar a fé dos santos, característica esta dos últimos dias, né? Que Deus abençoe para que essa lição possa realmente nos mover a crescer na fé, nos ajudar no desenvolvimento da nossa fé. Amém? Mas vamos diretamente à primeira pergunta sobre o tópico, o Evangelho aos gentios. Jesus, ele estava agora se dirigindo a um determinado lugar, passou em um território em que aconteceu esse episódio, tá? E a primeira pergunta diz assim: qual era a nacionalidade desta mulher? Qual era a nacionalidade da mulher sírio-fenícia? Bom, já está dizendo aqui que era uma sírio-fenícia, né? Sírio-fenícia era uma das províncias que existia naquela ocasião nas costas do Mediterrâneo. Ela ficava assim aproximadamente na parte romana também, tá? Era natural da província romana na Ásia Ocidental. Fenícia fica mais ou menos naquela região, mas o mais importante é que a Bíblia denomina esta mulher como nacionalidade de cananeia, e para justamente trazer à nossa mente a rivalidade que existe e que existia naquela ocasião entre judeus e outras pessoas que não pertenciam ao judaísmo. Então nós vemos claramente aqui que a primeira pergunta já nos mostra que esta mulher, independente da ocasião que está acontecendo aqui, independente da situação que vai ser envolvida, já menciona que esta mulher é uma cananeia, era uma inimiga número 1 do povo judeu, tá? E a segunda situação incômoda, de além de ser uma cananeia, era também uma mulher que não tinha prestígio, mulher que não tinha nenhum apoio na sociedade, e que Jesus também tinha que quebrar esse preconceito. E nós vamos ver no decorrer da lição como Jesus conseguiu fazer isso, primeiramente nos discípulos e também na própria mente da mulher. Mas a mulher, com toda a sua fé, mostrou que isso não lhe afetava. Muito bem, então nós já sabemos que a nacionalidade dessa mulher é uma cananeia. E a segunda parte, para confirmar a nossa posição, o que nos diz Paulo acerca do gentio e das mulheres?
Agora nós vimos o apóstolo Paulo, depois de conhecer toda a história do povo judeu, toda aquela rivalidade que existia entre os cananeus e os judeus, depois de saber qual era a posição dos judeus quanto às mulheres, ele agora entende o que significa o Evangelho. Porque o que Jesus queria ao entrar nesse lugar, ao entrar nessa região, é mostrar que ele queria levar salvação também para essas pessoas. E o apóstolo Paulo nos diz assim, sobre o gentio e também sobre as mulheres: não há grego, não há judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cítaro, servo livre, porque Cristo é tudo para todos. Que lindo, né? Paulo entendeu o Evangelho. Paulo, agora que também fazia acepção de pessoa, consegue compreender que essa rivalidade não podia existir. E no livro de Gálatas, escrevendo aos Gálatas, diz que não existe nem judeus, nem mais grego, não há servo nem livre, nem macho e nem fêmea. Ou seja, ele também colocou a segunda situação de homens e mulheres para quebrar esse muro, um muro que existia na mente. Não é que existia nenhuma parede, mas mentalmente as pessoas faziam uma divisão. Mulheres não. E Paulo diz, não, para Jesus, para o Evangelho alcançar corações, não precisa classificar pessoas, raças, línguas, enfim. Deus quer que todos sejamos um. Deus quer que todos sejamos um. Já que ela era odiada pelos judeus, já que realmente residia entre regiões que não pertenciam à terra de Judá, no entanto, ele ofereceu salvação também para essa mulher. Que Deus abençoe, para que possamos entender que a salvação ela chega a todos os cantos da terra. Não importa que tipo de pessoas, raça, cor, nacionalidade, não importa, Ele quer que o Evangelho alcance essas pessoas. Esse é o meu desejo em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Muito obrigado, pastor Samuel. Que Deus te abençoe por mais uma vez estar aqui conosco, colaborando e trazendo um pouco de conhecimento aí da palavra de Deus para cada um de nós. Que Deus te abençoe sempre, pastor, o teu ministério e todo o teu trabalho. E que mais e mais possamos ter o desejo aí de estar fazendo a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe sempre, pastor. E aqui, meus irmãos, a gente viu aí a resposta, essa belíssima resposta do pastor Samuel. Agora a gente já sabe qual era a nacionalidade dessa mulher, que era o quê? Cananeia. E agora, meus irmãos, a gente sabe também o que disse Paulo acerca dos gentios e das mulheres. E aqui, meus irmãos, é ensinamento para nós. Olha só, até os discípulos, meus irmãos, achavam que eles também deviam deixar aí aquela mulher, porque ela não era do povo de Deus e também era mulher, né? Vocês sabem, já foi dito, que as mulheres naquele tempo não tinham muito moral, ou seja, elas eram rebaixadas, assim como os gentios ali, pelo povo judaico. E não é assim que Cristo nos ensinou, que eu e você possa olhar para isso, tirar aí as barras de preconceitos que por muitas vezes colocamos aí, não só por nós, mas pelas pessoas que estão em Babilônia. E possamos ter o desejo, meus irmãos, de tratá-los com a melhor maneira possível, para que as mesmas, pelo amor que possamos demonstrar, possam também ter o interesse de vir seguir a esse Cristo que nós adoramos. Temos grande trabalho a fazer, meus irmãos. E agora cabe a cada um de nós seguir como Jesus. Os discípulos foram testados para ver o que achavam, mas Cristo lhe dá a resposta. Que eu e você também possa ter essa vontade de fazer isso. Amém? Agora vamos aí, irmãos, à segunda pergunta dessa lição. Que sério problema familiar tinha a mulher Ciro-Fenícia? A quem se apresentou e qual foi o seu pedido? Para responder essa pergunta, vai ser agora a minha pessoa, né? Eu vou estar respondendo essa pergunta para vocês. E vamos lá. A gente vê aqui, irmãos, a gente vai ver com o passar da história, principalmente nessa pergunta, qual era o problema que aquela mulher estava passando, o problema que tinha na sua família. O problema era que ela tinha uma família, que ela estava com o espírito imundo. E na hora que ela ouviu falar que Jesus ali estava, ela não perdeu a oportunidade e foi em busca desse Jesus. Meus irmãos, isso é um exemplo para cada um de nós, que possamos ter a vontade
mais e mais buscar aí a presença do Senhor. Que possamos ter o desejo, meus irmãos, de buscar a esse nosso Deus. Às vezes há muitas pessoas que estão necessitadas de alguma coisa, que eu e você possa ter o desejo de fazer isso, principalmente no nosso culto de orações das quartas-feiras, que possamos ter essa vontade de chegar ali e rogar, entregar nas mãos do Senhor. Temos uma grande obra a fazer, meus irmãos, e que assim possamos estar eu e você disposto a fazer essa vontade de nosso Deus. Amém? Agora, meus queridos irmãos, vamos passar aí a terceira pergunta dessa lição. A terceira pergunta dessa lição diz assim: qual atitude incorreta os discípulos tiveram em relação aos gentios, mulheres e crianças? Quem rompeu toda a barreira de separação? Para nos ajudar, irmãos, com essa pergunta, eu quero convidar aí o nosso irmão Edir, ali de Curitiba, para nos ajudar. Irmão Edir, é contigo, irmão, e seja bem-vindo. Graça e paz ao povo do Senhor. Em Mateus, capítulo 15, versículo 23, nos diz assim: mas ele não respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Nos dias de Jesus, dos apóstolos, eles tiveram um encontro com uma mulher cananeia, fenícia. E essa mulher cananeia, ela gritava, pedindo para que Jesus lhe ajudasse de alguma forma. E quando os discípulos viram essa mulher fenícia gritando, eles chegam até Jesus e pedem para que Jesus despedisse ela e não falasse nada com ela. Mas nós vemos qual que foi a atitude de Jesus. Está no comecinho do versículo. Jesus não respondeu nada. Esse é um ponto. Em outra circunstância meio similar, em dado momento, as mães queriam que Jesus tocasse em seus filhos. E os discípulos, ao verem isso, repreendiam as crianças e as mães. E Jesus, em dado momento, Jesus fala para os discípulos: deixai vir os pequeninos e não impeçais, porque deles é o reino dos céus. Nos dias de Jesus havia um grande preconceito contra as mulheres. Então, no caso dessa mulher, havia uma grande barreira. Primeiro, porque era uma mulher. Indiferente da classe, mulher sempre era colocada em segundo plano. Segundo, ela era uma mulher estranha para os discípulos. E, finalmente, uma mulher estrangeira. Então, o acesso no entendimento deles, e se fosse um príncipe, um rabi, que fosse conversar com essa mulher, não daria atenção, despediria ela e acabou o assunto. E no caso das crianças, acontecia a mesma coisa. As crianças não tinham acesso a Jesus Cristo, a palavra. E Jesus vem e quebra todo esse dogma. Agora Jesus vem e fala: deixe que venham a mim, não o impeçais. Fica uma grande lição, e ainda no século 21 ainda existe essa barreira. Por incrível que pareça, essa barreira ainda existe. Às vezes não sabemos porquê, mas muitas vezes essa barreira existe, e essas mulheres e essas crianças que poderiam estar, às vezes,
proclamando o Evangelho de uma forma mais dinâmica, é impedido por este ou por aquela situação. Mas eu gostaria de deixar bem claro que no reino dos céus não pode existir isso. No fim dos tempos, o Espírito de Profecia é claro em dizer que tanto as mulheres como as crianças serão os grandes evangelizadores. São eles que vão levar o Evangelho do reino a lugares em que os homens não vão poder estar indo. Então, aquilo que é desprezado hoje, amanhã será muito valorizado. Agradeço a participação e ficamos todos com Deus e que Deus nos ajude sempre. Amém? Muito obrigado, irmão Edir, também pela tua belíssima resposta. E que mais e mais, possamos ter o desejo aí de ouvir os nossos irmãos ali do Sul. Que a presença de nosso Deus possa estar abençoando vocês em todos esses momentos. Amém? Aqui, queridos irmãos, a gente vê mais uma resposta aí pelo nosso irmão Edir nessa oportunidade. Aqui a gente vê, irmãos, o que Cristo deixou claro, Principalmente quando os discípulos queriam tirar e as pessoas ali, o povo judeu não deixava, é que as crianças participassem de algumas coisas ali na vontade e na casa de Deus. E Jesus ali, ele deixa algo bem claro para que possamos estar fazendo também. Olha o que disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Irmãos, aqui tem uma coisa que nós também devemos aprender. Nós como pais, vós como mães, muitas mães estão assistindo esse vídeo, que possamos ter o desejo de apresentar esse reino dos céus às nossas crianças. Nossas crianças têm muito a aprender. E no final do tempo esperamos que essas crianças, usadas aí pelo Espírito Santo, possam levar a mensagem como se deve a muitos lugares que nós não chegamos. Que eu e você possa ter o desejo e a vontade de fazer isso, irmãos. Ajudar e abrir as portas para que as nossas crianças, que as mulheres também possam ter oportunidade de levar a mensagem do Senhor aonde quer que esteja. Amém? E Deus nos abençoe para isso. Agora, meus queridos irmãos, vamos passar aí a quarta pergunta, que a mesma diz assim: provando-a, o que disse Jesus à mulher Cirofenícia? Quem são as ovelhas perdidas de Israel e os filhos de Deus? Irmãos, para nos ajudar aí com essa pergunta, agora vamos deixar lá o sul e vamos diretamente para o nordeste, ali em especial em Vitória da Conquista, com nosso irmão César, que vai compartilhar aí um pouco de conhecimento conosco. Irmão César, é contigo. Olá, meus queridos amados irmãos e irmãs. Graças a Deus, sinto-me muito feliz em compartilhar com vocês parte dessa maravilhosa lição que tem por título a Síria Fenícia e a fé dos santos. Quando você analisa essa mulher que era da Síria, e Jesus ali então, amando-a a tal ponto de sair de onde ele estava para ir neste local, ali salvar e fazer na realidade um milagre na vida dela. A pergunta 4 diz assim: provando-a, o que disse Jesus à mulher sírio-fenícia? O que Jesus falou para ela? Provando, o texto está bem claro. Quando você vai no livro de São Mateus, capítulo 15, versículo 24, fala assim: e ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando essa mulher pediu Jesus um auxílio, a filha dela estava enferma, estava doente, essa mulher foi lá humildemente e pediu Jesus para com que curasse essa filha. E ele deixou bem claro: olha, eu vim primeiro curar, eu vim primeiro trazer salvação, vamos dizer assim, para o Israel. Mas por que Jesus falou isso? Ele estava humilhando essa mulher? Não. Ele falou para provar a fé dessa mulher. Irmãos, em nossas vidas, às vezes caímos também em algo parecido. Provando, alguém pode provar a nossa fé, e o que nós fazemos? Viramos as costas e saímos. O que ela fez? Ela insistiu, meu amado.
ela insistiu, nós sabemos já a história, com Jesus para então resolver o problema dela. E ela insistiu, pediu, não foi desfeita de Jesus. A segunda parte da quarta pergunta diz assim: quem são as ovelhas perdidas de Israel e os filhos de Deus? Quem são na realidade essas ovelhas perdidas de Israel? Você vai no livro de João, capítulo 1 e versículo 12 e 13 diz assim: mas todos quantos o recebem, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no nome do Senhor, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ou seja, todos aqueles, em qualquer tempo da história, é considerado como filhos e filhas de Deus quando aceita Jesus como seu Salvador. Aquela sírio-fenícia também era filha de Deus. Me lembro que quando Jesus chamou os seus discípulos para fazer esse trabalho, os seus discípulos até gostaram. Se você ler aqui, anota, meus amados, no Desejar de Todas as Nações, diz que, página 281, diz que os seus discípulos gostaram, porque Jesus demonstrou assim para ele, fazendo acepção de pessoas, colocando os judeus em uma posição superior ao sírio-fenício. Na realidade, os judeus estavam realmente em uma posição superior, por quê? Porque não tinha vencido o período que Deus deu de graça para os judeus. Jesus falou: eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Só que Jesus amava tanto o Israel, como amava todas as pessoas que aceitam Ele como Salvador, independentemente de qual religião for. Ele ama e quer então ajudar essas pessoas. Eu particularmente creio que existem pessoas sinceras em todas as igrejas. Em todas as igrejas denominacionais caídas existem pessoas sinceras. E Deus está salvando essas pessoas sinceras lá, mesmo não guardando o sábado, nem tendo a luz que nós temos. Porém, nós, da Igreja Adventista, do sétimo dia, o Movimento de Reforma, Sociedade Missionária Internacional, somos o representante de Deus na Terra. Quer você crer ou não crer, mas isso é uma realidade. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que Deus possa ajudar cada um de nós, e peço a vocês que orem por mim e pela minha família aqui em Vitória da Conquista, capital do sudoeste da Bahia. Quero dizer a vocês, se vocês quiserem sair das grandes capitais e ir para o interior, venha para a Conquista, você vai gostar. É uma cidade boa e maravilhosa. Precisamos de homens e mulheres missionários aqui em Vitória da Conquista. Deus abençoa a cada um de vocês. Muito obrigado, irmão César, por mais uma oportunidade de aqui o irmão Issa colaborando conosco nesse departamento. Aí, irmãos, a gente viu muito bem claro aí o convite, do nosso irmão César, que possamos ter o desejo, quem já a gente sabe a situação que estamos vivendo, e quem tem o desejo aí de ir para um lugar mais calmo e tranquilo, não deixando de levar a palavra do Senhor, ou seja, está nos campos avançados, que vai para a Vitória da Conquista. A Bahia inteira é lugar muito maravilhoso, e que possamos ter o desejo aí, nesse momento em que estamos vivendo, ter o desejo de ir para lugares mais calmos. Porque a gente sabe, meus irmãos, a situação está apertando e mais, muitas coisas têm acontecido. Então, que eu e você possa ter o desejo aí de fazer, como diz a palavra do Senhor, estar atentos aos sinais que estão dando. Os irmãos estão pregando, estamos pregando a palavra, mas é você, meu querido irmão, que vai decidir o que fazer. Amém? Que Deus nos abençoe. Agora, meus queridos irmãos, vamos à quinta pergunta dessa lição. A quinta pergunta diz assim: por que a mulher sírio-fenícia se prostrou perante Jesus? O que voltou a pedir Jesus? Para responder essa pergunta, eu quero convidar agora, aqui próximo em Rio de Janeiro, Paraty, o nosso irmão Neemias, para colaborar conosco nessa oportunidade mais uma vez. Irmão Neemias, é contigo. Olá a todos vocês, é um prazer estar aqui mais uma vez para participar dessa lição online e poder trazer a resposta à quinta pergunta que foi veiculada na lição. Na quinta pergunta, o autor quer saber qual foi a atitude da mulher, por que ela se prostra perante Jesus
e ela o adora. Parece muito estranho que alguém fizesse isso naquele período. Hoje nós reconhecemos Jesus como o Salvador do mundo, né? O mundo cristão. Hoje nós já sabemos que ele cumpriu as profecias. Mas naquele período, muitos julgavam Jesus uma pessoa comum. Entre os judeus, ele era assunto de muita controvérsia. Havia aqueles que o aceitavam como Messias, mas a maioria não o aceitava como Messias. E de uma maneira geral, todos tinham uma visão sobre ele que estava fora da realidade de sua missão. Mas aquela mulher, quando vê Jesus chegar ali na sua localidade, ela se prostra e o adora. Havia nela uma fé que reconhecia naquele homem a sua única oportunidade para a solução de um problema que nenhum outro ser humano poderia resolver. Ela reconhecia em Jesus o Filho de Deus e ela o adora como divindade. Ela o adora sabendo que através dele, Deus estava querendo abençoá-la e abençoar o mundo com aquilo que a gente só pode encontrar na divindade. Ela vai até Jesus, faz um pedido, reforça o seu pedido, pedindo que ele a socorra. E essa fé demonstrada por ela é muito além da fé demonstrada por muitos até dos seus discípulos, né? Que em determinados momentos acabavam duvidando se a sua missão estava realmente sendo feita da maneira que deveria ser feita. Não podemos esquecer que essa mulher havia recebido uma resposta aparentemente negativa de Jesus. E de certo Jesus estava testando sua fé com o objetivo de mostrar para os discípulos o que eles precisavam compreender sobre os outros povos. Porém, a fé daquela mulher de maneira nenhuma foi diminuída devido àquele momento de dificuldade. Muito pelo contrário, ela reitera o seu pedido e nós vamos ver que no fim ela vai receber aquilo que ela espera de quem está disposto a dar a quem precisa, que é Jesus Cristo. Muito obrigado, querido irmão Neemias, que a paz de Deus esteja contigo e toda a tua família e os nossos irmãos aí de Paraty. Obrigado aí pela tua resposta. E aqui, queridos irmãos, a gente vê mais uma vez algo interessante. O que fez essa mulher? O que fez essa mulher diante de Jesus? Por que ela fez isso? O que voltou a pedir a Jesus? Irmãos, é interessante. Quanto mais estudamos a palavra do Senhor, mais devemos estar aptos ao que a palavra do Senhor está nos ensinando. Aqui, né, porque a mulher sírio-fenícia se prostrou perante Jesus, respondido aí pelo irmão Neemias. Irmãos, o profeta, a palavra do Senhor diz assim: e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, eu e você devemos nos prostrar diante do Senhor. Devemos reconhecer o nosso Cristo Jesus como Pai, Criador de todas as coisas. Temos muitas coisas a fazer, mas se tem algo, meu irmão, que nós podemos estar fazendo, é reconhecer em todos os dias de nossa vida que Jesus Cristo é o Senhor e possamos nos prostrar diante de nosso Deus. Amém? E aqui a gente vamos agora à sexta pergunta dessa lição, que diz assim: por que Jesus prova mais uma vez a seus discípulos e a mulher? Com que resposta sábia, perseverante e mansa ela conseguiu a bênção desejada? Para responder aqui essa pergunta, vamos agora mais aí para o Nordeste mais uma vez. Eu quero convidar aí o pastor Anailton Santana para colaborar conosco. Pastor Anailton, é contigo, meu irmão. Feliz sábado, irmãos. Deus abençoe ricamente a todos. Eu quero agradecer ao irmão Hilton por mais um convite maravilhoso a participar de mais uma lição maravilhosa. E a pergunta a mim solicitada é a de número 6, que diz:
Com que palavra Jesus prova mais uma vez os seus discípulos e a mulher? Com que resposta sábia, perseverante e mansa ela conseguiu a bênção desejada? Ele disse que não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E a mulher, ela disse, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Amados, a mulher, ela reconheceu a sua indignidade, que todos nós devemos também reconhecer. Mas a misericórdia de Deus nos alcançou, mesmo sem merecermos, e também alcançou aquela mulher. Jesus disse que admirou as palavras dela, e Jesus disse que a filha dela já estaria curada. Já estava curada, justamente pelas palavras sábias que ela teve para com ele. Nós temos nosso Pai e devemos pedir a Ele que do céu possa cair as migalhas de bênção em nossas vidas, da mesa do Senhor. Que Deus, na sua infinita graça, nos abençoe ricamente a todos, que essas palavras sirvam de edificação para a nossa vida espiritual, que não venhamos nos ofender com nenhumas palavras que venha aparentemente sendo como ofensa, mas diz que tudo contribui para o bem. Que Deus, na sua infinita graça, nos abençoe, em o nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Anailton, por essa belíssima resposta, e que o Senhor também possa te cobrir de bênçãos. E onde quer que o irmão esteja trabalhando, a proteção de Deus possa estar contigo, e o irmão seja tocado mais e mais pelo Espírito Santo para levar a mensagem do Senhor. Que Deus te abençoe. Aqui, meus irmãos, a gente viu algo interessante, né? Com que palavras Jesus prova mais uma vez a seus discípulos? Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mas a mulher, ela não ficou parada, ela não ficou quieta, ela não se calou a sua boca. Os discípulos até gostaram dessa palavra, né? Porque achavam que Cristo era unicamente do povo de Israel. Mas aqui a mulher, de forma perseverante, ela reage a isso. E ela diz, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Irmãos, olha que interessante. Devemos perseverar no Senhor. Às vezes não recebemos alguma coisa e desistimos. Às vezes queremos que as coisas aconteçam de acordo com a nossa vontade, mas não é bem assim. Meus irmãos, que o Espírito Santo do Senhor possa tocar em nós e que possamos estar prontos e aptos para fazer unicamente a vontade de Deus Pai. Olha, meus irmãos, possamos estar aí buscando mais e mais ao Senhor. Não espere, meu irmão, que as coisas vão acontecer de acordo com a tua vontade, mas sempre vai acontecer de acordo com a vontade de nosso Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe para que possamos aprender mais e mais. E agora, queridos irmãos, já estamos chegando aí ao último subtítulo dessa lição, que diz assim: a fé dada aos santos dos últimos dias. E a última pergunta diz desta maneira: como Jesus elogiou a essa mulher por sua persistência e resposta humilde? Aqui representa a mulher sirofenícia nos últimos tempos. Irmãos, para nos ajudar aqui com essa pergunta, eu quero convidar aí o nosso digníssimo irmão Ronei, ali de Rio de Janeiro, que vai colaborar conosco nessa lição. Irmão Ronei, seja bem-vindo mais uma vez. Amém. Saúdo a todos com a maravilhosa graça, com a bênção e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudação da Igreja do Rio de Janeiro. Vamos responder a pergunta de número 7, cujo título: a fé dada aos santos dos últimos dias. Pergunta de número 7, me cabe a responder
como Jesus elogiou essa mulher por sua persistência e resposta humilde. Segunda parte, a quem representa a mulher Ciro-Fenícia nos últimos dias. Primeira parte, Jesus fez um grande elogio da fé da mulher Ciro-Fenícia, devido à sua persistência. Qual foi a persistência dela receber esse grande elogio de Jesus? Que Jesus falou para ela: ó mulher, grande é a tua fé. Então a mulher teve a fé provada. Jesus provou 2 vezes a fé dela. Quando ela foi ao encontro de Jesus, clamando, gritando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus fez com que ela fosse provada, a fé dela. Ó Senhora, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela ficou assim e ela continuou a perseverar. Senhor, socorre-me. Aí Jesus fala novamente, prova a fé dela. Não é justo tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. A fé dela provada novamente. E ela falou: Senhor, também os cachorrinhos comem da migalha da mesa do seu Senhor, dos filhos. Aí Jesus viu essa resposta humilde, elogiou a fé dela. Mulher, grande é a tua fé, vai, o demônio já saiu da tua filha. Então é lindo, lindo mesmo. Então, como Jesus elogiou essa mulher por sua persistência, provou a fé dela. E ela perseverou, ela se ajoelhou, ou seja, ela se prostrou diante dos pés de Jesus. Agora a segunda parte, a quem representa a mulher Ciro-Fenícia nos últimos dias. Então, a mulher Ciro-Fenícia, ou em outras palavras, a quem representa a fé da mulher Ciro-Fenícia nos últimos dias. A fé dessa mulher que é contada de geração a geração. Sabemos que é os guardadores da lei de Deus. Os guardadores dos mandamentos de Deus, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Porque os guardadores da lei, dos mandamentos, estão passando por uma fase, um período de expiação. Esse período, assim como foi a expiação no passado, o povo de Deus agora deve estar que nem essa mulher Ciro-Fenícia, se prostrar aos pés de Jesus, clamando por misericórdia, chorar pelos seus pecados, chorar não pela angústia, aflição, mas chorar como disse Jesus: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então o período de expiação é esse: chorar, comporgir, fazer um exame de coração e clamar, quebrantar o coração aos pés de Jesus. Porque os guardadores da lei de Deus passaram por grande prova. Quando saiu o decreto dominical, a marca da besta, os guardadores, haverá somente 2 grupos, um guardando a lei de Deus e o outro guardando a lei do Papa, do homem do pecado. Quando saiu o decreto, a nossa fé vai ser grandemente provada, não vamos poder comprar e nem vender. É necessário que desde já a gente clamamos a Jesus, prostramos perante Ele. Então o nosso bem vai ser confiscado e quando vir o tempo de angústia virá o decreto de morte. Decreto de morte. Tá? O Senhor venha abençoar essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Ronei. Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja com vocês também. E saudações aí aos nossos irmãos de Rio de Janeiro. Aqui, meus queridos irmãos, vimos aí, de acordo, a persistência da mulher está buscando a Jesus. E a sua resposta humilde. Vamos ver como Jesus elogiou, o irmão já respondeu, mas é interessante a gente falar mais uma vez sobre isso, E diz assim Jesus:
Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. Olha que bênção, meus irmãos. A mulher agora estava se humilhando, a mulher estava enfrentando aí o preconceito, mas não deixou de seguir a Jesus. Continuou aí buscando a Deus. E Cristo falou, grande é a tua fé. Que Deus te abençoe, para que eu e você, meus irmãos, possa ter esse desejo de persistir e de estar sempre confiando no nosso Cristo Jesus. Meus irmãos, a quem representa a mulher sírio-fenícia nos últimos tempos? A eu e a você. Que eu e você possa crer, meus irmãos. Que eu e você possa ter o desejo de render honras e glórias ao Senhor e estar entregando as nossas vidas nos caminhos dele. Não só dizer que pela graça sois salvos e está tudo bem. Sim, pela graça somos salvos, mas se eu sou salvo, eu também tenho que obedecer. Cuidado para que tu não tenha uma fé presunçosa, de acordo com o que tu acha que está certo. Mas aquele que entende da palavra do Senhor, que está buscando dia e noite na palavra de Deus, sabe que quem tem fé tem que agir. Quem tem fé tem que fazer. Que eu e você possa estar fazendo por isso, possa estar clamando ao Senhor, possa estar buscando e invocando o santo nome de nosso Deus. Que essa lição, mais uma vez, tenha sido uma bênção para mim e para você, meu irmão. E nessa oportunidade, mais uma vez, se ainda não curtiu esse vídeo e chegou até este momento, deixa aí os comentários, comente aí nos comentários, para quem ficou aqui até agora, comente nos comentários aí o título dessa lição, a qual estamos estudando. E deixe o seu joinha. Quero saber como estão nossos irmãos se assistem todos o nosso vídeo. E eu quero que cada um de vocês que chegou até agora, nos comentários, digite aí o título dessa lição. E não deixe de colocar o like, tá bem? E agora, nesse momento, irmãos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, mais uma vez, Senhor, obrigado pela essa rica oportunidade que nos concedeu de estudar a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa estar abençoando a cada um dos irmãos que vão assistir essa maravilhosa lição. E que mais e mais eles possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito para fazer a Tua santa vontade. Dai-nos, Pai, as Tuas bênçãos e a Tua direção, em nome de Cristo Jesus. Amém. E assim, meus irmãos, vos espero para a próxima semana. Que Deus nos abençoe.